Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 23 de julho de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão da Islândia e vamos fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia, que tem a volta de alguns campeonatos dos principais europeus da temporada. Então vamos lá, primeiro jogo, Thor e Grota. O jogo vale pela segunda divisão islandesa, onde a gente tem o Grota ali em sétimo com 17 pontos e o Thor em oitavo com 16 pontos. Equipes que fazem um campeonato bem semelhante até o momento, mas equipes que mantêm a tendência de gols, muitos gols que costuma ter na segunda divisão islandesa. Até porque o Thor nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Grota, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para essa partida, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58. E é um jogo com uma tendência muito grande de gols, até porque a gente está falando de duas equipes de meio de tabela, que quem ganhar encosta bastante ali no segundo colocado, ambas as equipes bem próximas na competição. O Grota já marcou 23 gols, mas já tomou 20, e o Thor já marcou 25 gols e tomou 20, ou seja, são equipes que marcam, mas também tomam muitos gols, e isso é bem reflexo nos últimos jogos, principalmente o Thor, que vem de um 2-2 e um 5-1 nas duas últimas partidas, e o Grota vem de uma vitória de 2-1 no último jogo. Sem falar também que os placares entre essas equipes, a tendência de ambas e a tendência de over é muito grande quando essas equipes estão em campo se enfrentando. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Thor e Grota. Passando agora para IBV e Grindavik, jogo também da segunda divisão islandesa, onde a gente tem o IBV aqui em segundo com 23 pontos e o Grindavik em quarto com 20 pontos. Outro jogo que a tendência de gols tende a ser muito grande, até porque nos últimos 5 jogos do IBV, 2 a gente teve ambas marcam, mas por lado do Grindavik, que vem de 5 empates seguidos, em todos eles a gente teve a presença do ambas marcam, ou seja, a equipe marcou e sofreu gols. Tá praticamente tornando uma característica dessa equipe do Grindavik. E nos últimos confrontos, últimos 5 confrontos entre essas equipes, em todos os jogos também a gente teve ambas marcam. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo também, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,58, porque não tem muito o que fazer, galera. O IBV é o atual segundo colocado com 23 pontos, o Grindavik vem muito bem em quarto com 20 pontos e apesar de 25 empates seguidos, são sempre jogos marcando e sofrendo gols. A equipe vem de 2-2, um 3-2, um outro 2-2 e 1-1. Pega agora a equipe do IBV, que vem muito bem na competição, tanto que é a vice-líder, vem de um empate com o líder Fram em 1-1, jogando fora de casa, e quando se enfrentam em todos os jogos, ambas as equipes marcam e sofrem gols. Até porque é a característica do campeonato islandês. São jogos com alta tendência de gols e com uma qualidade técnica não tão alta, o que favorece mais ainda a perspectiva de gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Schalke e Hamburgo, jogo de volta da Bundesliga 2, um dos campeonatos principais que estão voltando na Europa. Primeira rodada, a gente tem o Schalke, que vem da Bundesliga 1 da temporada passada, contra o Hamburgo, uma das grandes equipes que vai para mais uma temporada, como também cotado a chegar à Bundes 1 também nessa temporada. Para esse jogo, galera, mesmo sendo a primeira rodada, eu acredito que deve manter a tendência que é a Bundes 2, uma competição com bons níveis de gols,
tanto no ambas quanto no over 1,5, no over 2,5, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque a gente tem duas equipes que devem brigar pela classificação à primeira divisão e duas equipes que vinham fazendo jogos amistosos, ou seja, as equipes vinham treinando. E sem falar que o Schalke nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Hamburgo, nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a gente teve 2 gols ou mais. Porém, quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos a gente teve 2 gols ou mais. Por isso, para esse começo de partida, eu acredito que, para esse começo de campeonato, acredito que deve manter a tendência da Bundes 2, que é uma competição de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, a odd está na casa de 1,40, mas é um jogo facilmente com 5 a 10 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e eu vejo com bons olhos, porque são duas equipes muito fortes no cenário alemão. Então, na segunda divisão, o Hamburgo vai praticamente para a terceira temporada que briga para subir, mas sempre dá uns deslizes e acaba não subindo, e pega a equipe do Schalke que vem de uma Bundesliga 1 muito mal na temporada passada. Equipes não estão com ritmo de jogo oficial, mas vinham fazendo muitos amistosos, 4, 5 amistosos, desde que começaram a treinar, e a tendência de gols entre eles é muito característica, até porque é uma tendência da Bundes 2, também da Bundes 1. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 a 10 minutos de jogo com bola rolando, é o nosso palpite para Schalke e Hamburgo. Passando agora para Sturm Graz e Salzburg, outro jogo que marca a volta de um dos campeonatos da Europa, que é o campeonato austríaco. Aqui também primeira rodada, mas a gente já começa com o grande papatudos da Áustria nos últimos anos, que é o Salzburg, uma equipe que quando está em campo, a tendência de gols é muito, mas muito grande. Pega o Sturm Graz, que costuma figurar em competições internacionais, uma equipe que sempre figura ali no topo da tabela, e é um jogo de uma competição que a tendência de gols é muito grande. Também vou seguir a regra de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols, apesar da gente ainda não ter começado, mas são equipes que também vinham fazendo amistosos preparatórios, e a tendência de gols se fez bem presente nos últimos jogos amistosos, tanto que o Sturm Graz nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Já o Salzburg nos últimos 5 jogos, em todos a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo, porque apesar da gente não ter dados da competição nessa temporada, o campeonato austríaco é um dos principais campeonatos que a tendência de gols é muito grande. Salzburg, quando joga, as odds são até muito baixas, porque a equipe é avassaladora. A equipe é jogos assim de 7 a 0, 8 a 0, 5 a 0, e eu acredito que deve manter, até porque a equipe tem um forte investimento do Red Bull e as outras equipes não conseguem fazer frente ao Salzburg, que vem ganhando títulos. Se eu não me engano, já está no sétimo título seguido do campeonato austríaco, e é uma equipe muito forte e mostrou isso nos seus jogos preparatórios, onde acabou perdendo do Mônaco de 3 a 1, mas venceu o Olympiacos por 3 a 0, e nas outras partidas sempre com 3 gols ou mais. Por isso eu acredito que deve manter essa tendência de campeonato no começo de campeonato austríaco. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Standard Liège e Genk, outro jogo que marca a volta de mais uma competição europeia. Aqui a competição belga, primeira rodada também, mas que já começa com duas boas equipes em campo. Standard Liège sempre figurando ali em Champions, em competições europeias, e o Genk ali mais já chegou em Champions nas últimas temporadas, mas também figura muito em outras competições europeias. Outra competição que também a tendência de gols é muito grande mesmo, e equipes que vinham fazendo amistosos preparatórios, assim como todas as outras nesse começo de temporada, e equipes que vêm mantendo a média de um campeonato belga, que é um campeonato de muitos gols. Tanto que o Standard Liège nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Genk, que já disputou a Supercopa contra o Clube Bruges, nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a gente teve 3 gols ou mais. Mais um desses jogos que teve 3 gols ou mais foi na própria final da Copa, da Supercopa da Bélgica, o que mostra que a tendência de gols no campeonato belga deve se manter para essa temporada também. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão mais
mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,80 e é um jogo que também eu vou seguir a regra, a tendência do campeonato belga. Campeonato de muitos gols, que já coloca frente a frente duas boas equipes da competição e que quando se enfrentam, principalmente nos dois últimos jogos, a gente teve um placar de 2-1 e um outro placar de 2-2, o que já mostra que a tendência de gols é muito grande, sem falar que nos últimos jogos preparatórios dessas equipes, a tendência de gols também foi muito persistente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Ponte Preta e Goiás, jogo da Série B do Brasileirão. A gente tem aqui o Goiás quarto colocado com 23 pontos e a Ponte Preta ali em 19º com apenas 9 pontos somados. Jogo que pela posição na tabela a gente já vê que um ligeiro favoritismo para o Goiás aqui é bastante presente, mesmo jogando fora de casa. Até porque a Ponte vem de 2 derrotas seguidas, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe em 13 jogos, foram 13 disputados? 13 disputados pela Ponte, apenas uma vitória, apenas uma, é muito pouco para uma equipe que teoricamente tinha uma tendência de brigar até pelo acesso à primeira divisão. Pega um Goiás que vem muito embalado, uma vitória sobre o CSA jogando em Maceió, um empate com Londrina em casa e uma vitória sobre o Botafogo jogando no Rio de Janeiro, ou seja, a equipe vem muito bem, são 3 jogos de invencibilidade, perdeu ali apenas para o Náutico em casa, há 4 rodadas atrás, e para esse jogo eu vejo o Goiás ligeiramente melhor e mais favorito, até porque os últimos jogos das equipes demonstram isso. Então por isso, empate anula aposta no Goiás, a odd está na casa de 1,77, porque eu acredito que o Goiás deve ao menos empatar esse jogo, até quem sabe uma vitória, porque a Ponte não vem nada bem, a Ponte vem perdendo dentro de casa, vem perdendo fora de casa. Último jogo disputado no Moisés Lucarelli, a equipe acabou perdendo de 2-1 do Remo, que até então não vinha tão bem também, e o Goiás não tem muito o que fazer, tá de técnico novo, tá com gás, tá com moral e vem de uma boa vitória sobre um dos concorrentes diretos. Teoricamente o Botafogo é mais um time que deve brigar por esse acesso à primeira divisão e o Goiás foi lá no Rio de Janeiro e acabou vencendo. Então a tendência de vitória pelo que essas equipes vêm fazendo nos últimos jogos é muito grande por parte do Goiás, que vem apresentando um bom futebol, enquanto a Ponte ainda não se achou no campeonato e em 13 jogos tem apenas uma vitória. Por isso, empate anula aposta no Goiás, odd na casa de 1,77 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!